Beleza, pessoal? Vamos lá então, mais um vídeo, nosso terceiro vídeo aqui do CPC 06 Arrendamentos, uma nova revisão aí vigente a partir de 2019. Arrendatário, conforme eu comentava aí, né, no vídeo passado, esse aqui é o principal ponto, né, de exigência da norma. Então, num primeiro momento aqui, antes de você se assustar, cara, fica na paz. Esse vídeo a gente vai entrar aqui nos pontos, tabelas, números, um negócio grotesco. Só que vocês vão ver depois, na resolução de questões, isso aqui vai ser totalmente superado, tá bom? Isso aqui é o que? Nós estamos preparando a nossa base para quando chegar lá as questõezinhas, você não ficar, tipo, decorando formas de exigência. Entender um pouco melhor o pano de fundo por trás da contabilização e aí depois a gente vai, é claro, ganhar velocidade, pegar os macetes de resolução. Mas é temerário você... Claro, é a coisa mais linda do mundo, né? Os alunos adoram quando a gente faz alguns cursos aqui, tipo, só com os macetezinhos de resolução. Putz, os caras adoram, né? Hora da verdade, aqueles intensivos mais bacanas. Só que é o extensivo, né? Esses vídeos mais raízes aqui, é que realmente vão te dar uma sustentação bacana para depois pegar aqueles macetezinhos. E aí não vai ter graça, você vai ver ali, isso aqui é esse menos esse e acertou a questão. É coisa mais linda. Mas se o cara muda um detalhezinho lá, você já cai o chão, né? Por quê? Porque a base lá, você está só se pendurando em hacks, macetezinhos, né? Então eu não gosto muito disso também. Então é legal a gente sedimentar bastante aqui o conhecimento, é isso que a gente vai fazer nesse momento. Então não se assusta, cara, é um pouco mais complicado, mas depois na prática a gente vai ver que é bem tranquilo, tá? Vamos lá, então o que fala o CPC 06? Vamos tentar ser bem objetivo aqui. Na data de início, o arrendatário ele deve reconhecer o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento. Isso aqui é muito importante, esse slide, pessoal. Então, reconhecimento inicial e mensuração. O arrendatário, lembrando que nós estamos na contabilidade do arrendatário, o que obtém o ativo, né, o direito de uso, o ativo subjacente. Ele vai reconhecer o ativo e o passivo de arrendamento. Tá bom? Então, o direito de uso e a contraprestação a pagar daquele ativo. Então, por isso que é um passivo, né, de arrendamento. E ele vai mensurar o ativo de direito de uso ao custo e o passivo de arrendamento ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados nessa data. Então, galera, ativo pelo custo e passivo valor presente. Só que o valor é o mesmo, tá bom? Então, esse custo aqui é igual ao valor presente dos pagamentos. Só que ele alterou ali a palavrinha, mas a gente vai ver aqui a contabilização, é o mesmo valor. Ativo 100, passivo 100. O valor presente dos pagamentos, 100 é igual ao custo, 100, nesse exemplo, tá? Então, ele vai mensurar o ativo de direito de uso ao custo e o passivo pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados nessa data. Tá? Legal, valor presente. Lembrando que isso aqui, pessoal, regra geral, é uma aquisição financiada, né? Se for um arrendamento financeiro. Então é como se fosse algo parcelado e você vai trazer todos esses valores a valor presente. Tá? E esse valor presente vai ser o que você vai computar como custo aqui. Então você vai ser o ativo e um passivo. Tá? Então basicamente é isso. Simbora. O custo do ativo de direito de uso deve compreender. Então o que deve entrar aí nesse valorzinho? O valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a data de início, menos quaisquer incentivos de arrendamentos recebidos, quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e a estimativa de custos a serem incorridos na desmontagem e remoção, se for o caso, do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado o restaurante de ativo subjacente, a condição requerida pelos termos e condições lá, né, contratuais do arrendamento, salvo se esses custos forem incorridos para produzir estoques. O arrendatário incorre na obrigação por esses custos, seja na data de início ou como consequência de ter usado o ativo subjacente durante um período específico. Né?
aqui você já tá assim, meu Deus do céu. É aquela coisa que eu falo para vocês. Caramba, né? Como é difícil ler o pronunciamento. Mas vamos lá, galera. Vamos pegar aquele exemplo do espaço do shopping lá, né? Muitas vezes os caras fazem lá uma estrutura, né? Uma banquinha, um negócio ali, uma exposição do carro. Aí o cara vai ter todo um custo, né, para expor aquilo ali, né? Então, isso aí entra também no valor. Basicamente é isso que o pronunciamento está falando, né? Então, quaisquer custos diretos iniciais pelo arrendatário, inclusive na desmontagem, na remoção. Aí o cara fez lá no shopping uma estrutura, né? Cara, isso é muito comum, né? Aqueles espaço kids lá, né? Que vão lá nos shoppings. E aí os caras fazem uma estrutura cavalar, né, cara, com tapetes, não sei o quê, e fincam ferro no negócio, muitas vezes alteram ali, né, a estética toda. Cara, aquilo ali obviamente tem um custo para depois você remover aquilo ali, para deixar o shopping zerado de novo, né? Quem sabe quantas vezes os caras têm que até trocar o piso, botar de novo ali bonitinho, porque os caras fizeram furos e coisas. Isso aí tem custo, então entra também, né? Basicamente é isso, né? Então, custos a serem corridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção, né? Para deixar ali o local em condições, né? Restaurando o local em que está localizado ou o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições. Então, mais palavra, mas na real é bem simples, né? Que mais, galera? Então, valor inicial do passivo, quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a data do início, quaisquer custos diretos iniciais, custos incorridos na desmontagem e remoção. Tá? Vamos lá, um exemplo. Arrendamento mercantil financeiro de um veículo no valor de 40 mil, custo de aquisição, valor presente, a ser pago em 60 prestações de 750. Tá? Legal. E aí, pessoal, nós temos o seguinte. O arrendatário possui a opção de compra ao final do contrato por 3 mil. O valor justo na data de aquisição é de 35 mil. Tá bom? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Um arrendamento, pagou lá 40 mil, custo de aquisição, valor presente, 60 prestações, ele possui a opção de compra ao final do contrato, 3 mil reais, e o valor justo na data da aquisição é de 35 mil. Tá? Legal. Como que você vai contabilizar? Então, 40 mil, que é o custo, né, valor presente. Então, 40 mil, imobilizado nesse caso. Por quê? Porque é um veículo. E aí, galera, são 750 vezes 60 prestações. Então, a contraprestação é quanto? 750 vezes 60 prestações. E mais ainda lá, a última parcela, digamos assim, que é a opção de compra, de 3 mil reais. Então, quanto que é o total aí da contraprestação nesse caso? 48 mil, tá bom? Então, 48 mil, legal. E aí você coloca leasing, né? Arrendamento mercantil financeiro, também denominado de leasing. Tá? Então, leasing a pagar, ou poderia ser aqui arrendamentos a pagar, enfim, no passivo. Legal? Então, creditou 48, que é o total, né? A ser a contraprestação aí. Só que, galera, a diferença. Então, valor futuro, 48. Valor presente, 40. Então, essa diferença é o quê? Encargos financeiros a transcorrer. É a mesma ideia do ajuste a valor presente, basicamente. Tá? Então, encargos financeiros a transcorrer. Então, lá no passivo vai ficar como? Vai ficar 48 e 8 lá reduzindo, vai ficar 40. E no ativo, 40. Então, o total do ativo vai ser igual ao total do passivo. Tá bom? Por isso que eu falo aqui, o custo vai ser igual ao valor presente. Legal? Cara, é isso. De maneira geral, é isso. Ah, professor, e esse valor justo de 35 mil, qual é a ideia? Aí vem a pegadinha. Por quê? Porque até lá o final de 2018, a contabilização inicial do arrendamento era o valor presente ou o valor justo dos dois ou menor. Então, atualmente, leia-se a partir de 2019, tá? Então, a partir de 2019, nós usamos o valor
presente das obrigações assumidas. Tá? Então, antes a gente precisava verificar aqui, ó. Nesse exemplo, seria quanto? 35 antes da revisão. Por quê? Porque o valor justo é 35, o valor presente é 40. Então, eu usava aqui 35 mil. Então, nesse caso, seria aqui, ó, 35 mil. Tá? E aí, é claro, ia ficar diferente aqui também. Tá valendo. Legal, só que agora não existe mais isso, cara. É claro que o examinador vai fazer bem isso aqui na sua prova. Ele vai botar o valor justo também, vai colocar valor presente e você já vai direto no valor presente, tá? Mas isso a gente vai treinar aí na sequência quando resolver algumas questõezinhas de prova. Vamos lá, uma questãozinha pra gente verificar aí como isso aí já foi cobrado. Em uma aquisição de ativo por meio do contrato de arrendamento mercantil financeiro, na data do início do contrato de arrendamento, a empresa arrendatária deve registrar um ativo pelo valor presente das obrigações assumidas? Deve registrar um ativo pelo valor presente das obrigações assumidas ou pelo valor justo dos dois ou maior? Não. Deve registrar um ativo pelo valor correspondente à soma das obrigações assumidas? Não deve fazer qualquer registro. Deve registrar um ativo pelo valor presente das obrigações assumidas ou pelo valor dos dois ou menor? Então, o gabarito dessa questão eu alterei aqui, né? Mas na época em que foi exigido, o gabarito era a opção E. Por quê? Porque estava vigente aqui a revisão passada, né? A revisão 1, agora nós estamos na revisão 2, tá bom? Legal, então o gabarito aqui vai registrar um ativo pelo valor presente das obrigações assumidas, tá? Então, não ficou, agora que eu estou olhando aqui, cara, porque a C gera dúvida, né? Essa aqui está totalmente fora, mas assim, eu adaptei para ser a opção A, mas já vi que deveria ter adaptado melhor esse negócio, né? Ficaria melhor, vamos adaptar aqui, deve registrar um ativo pelo custo correspondente ao valor presente das obrigações assumidas. Aí ficaria perfeita essa opção A aqui, tá? Porque senão a C fica ali, deve registrar pelo valor correspondente à soma das obrigações assumidas, né? Então, a C fica aqui meia dúbia, mas enfim, tá? A ideia era essa. Talvez depois eu altere e adapte ela melhor, porque é uma questão aqui adaptada. Então, ao adaptar, não ficou muito bacana aqui, tá? Mas é isso. Então, deve registrar um ativo pelo custo correspondente ao valor presente das obrigações assumidas, tá? Acho que daí ficaria mais interessante. Gabarito, opção A aqui. Mas você entendeu a lógica. O importante é o quê? Valor presente. Não existe mais esse valor justo, essa parada aqui, o ativo ao custo correspondente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento, tá? E aí a gente viu aqui na prática essa lógica, ó, 40, 40, tá? E a diferença lá do valor futuro para o valor presente, você vai computar nessa continha de encargos financeiros a transcorrer. Legal, vamos lá. O que mais que eu trouxe aqui pra gente? Outro exemplo, agora mais sinistro, né? Vamos ampliar aí a abordagem. Lembrando, treinamento difícil, combate fácil. Respira fundo, isso aqui a gente vai tirar de letra quando resolver as questões, né? A empresa Detonando Tudo, arrendatária, contratou no início do mês, na forma de arrendamento, um veículo. As características do contrato são: valor da contraprestação mensal vencível no final de cada mês, R$1.000. Prazo de arrendamento, 3 anos, 36 meses. Valor residual a ser pago ao final, 120. Taxa de juros implícita, 1,03679% ao mês. Vida útil do veículo, é que isso aqui é um exemplo mais real como que ocorre na prática, entendeu? Vida útil do veículo, 5 anos. Valor justo, 32, valor presente, 30 mil. Beleza. Vamos lá, então contabilização sobre a ótica. Primeiro ponto, você precisa saber que vai utilizar o quê? O valor presente. Então, não me interessa lá o valor justo, o que interessa é o valor presente. Legal. Então, eu trouxe aqui, obviamente que eu fiz no Excel, isso aqui você não vai precisar fazer na sua prova. É só pra gente visualizar. Calma o seu coração ansioso aí. Vamos lá. Então, basicamente é o seguinte, lá na data da contratação, 30 mil, que é o valor presente,
tá bom? Então, lá na data da contratação é isso, você tem lá a dívida do arrendamento, a gente viu que o passivo ele é registrado pelo valor presente, então você vai computar um ativo lá por 30 mil e o passivo por 30 mil. Só que a parada não é tão simples assim, por quê? Porque tem todo esse contexto, né, de componente de financeiro aí, né, que são esses juros, enfim, todos esses encargos aí. Combinado? Então, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos aí 36 parcelas, tá bom? 36 parcelas. E aí, nós vimos que o pagamento é de quanto aqui? Ó, R$1.000, tá bom? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. No primeiro mês, você vai pagar R$1.000, vai ter a despesa de juros, que vai ser aquele percentualzinho ali aplicado, tá? Taxa de juros implícita no contrato. Combinado? Legal? Então, é isso. 311, e aí você vai reduzir, na verdade, você amortizou, isso aqui é bem matemática financeira, né? Amortizou 100, 311 despesa de juros, então, na verdade, você vai reduzir quanto? 688, né? R$1.000 menos 311,04. Combinado? Legal? E aí, como é que funciona? Você vai amortizando lá 1.000, e aí aquele percentual vai aplicando aqui sobre a dívida do arrendamento, tá? Então você vai aplicando aqui. Por isso que a despesa de juros vai reduzindo, até chegar lá na última parcela, no final do 36º mês, tá? No final do 36º mês, não vamos ter mais o quê? Dívida de arrendamento, porque a gente foi pagando, e lá no final tem mais 120, então ele vai pagar 1.000 mais 120, que foi isso aqui, ó, o valor residual. Então por isso que a última lá é 1.120, tá bom? Legal. E aí, pessoal, somando toda a jogada, a gente tem 36.120, né? Então 36.120 é a soma dos pagamentos, tá? Soma dos pagamentos. Legal? É o valor futuro lá. Total das despesas de juros, 620. Valor presente, então, 30 mil. Como que isso aí fica contabilizado no lançamento inicial? Então, você debita o ativo imobilizado, veículos arrendados, pelo valor presente, né? 30 mil. Pelo custo, valor presente, enfim, né? 30 mil. Você registra o passivo, só que aqui eu segreguei em circulante e não circulante, né? Circulante e não circulante. Lá na hora da prova, cara, dificilmente os caras vão te pedir qual o valor do ativo não circulante. Então isso aqui é só para você visualizar, né, na essência como que ocorre realmente na vida real. É assim que vai rolar. Por quê? Porque a gente precisa segregar em circulante e não circulante. Lá na hora da prova, ele vai te perguntar o valor do passivo, tá? Ele você não vai precisar ficar calculando. Isso aqui não é uma prova de matemática financeira, tá? Ele vai te cobrar ali do primeiro período só, tá? Fica tranquilo que a gente vai ver na prática como que funciona. Então, ativo imobilizado, 30 mil. 3.244,32. Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? Se você somar aqui as 12 primeiras parcelas, né? Eu não vou somar aqui, mas tem que dar aquele valor lá, tá? Então, circulante são as 12 primeiras parcelas, tá? E depois, as demais parcelas, se você somar, vai dar 2.875. Tanto é que no final das contas, vai dar lá os 6.120. Então, somando esses dois aqui, tem que dar 6.120. Que é o quê? O total aqui, né, dos negócios. Se você somou até a 12, deu aquele valor, e a restante, o outro, somando os dois, tem que chegar onde? Em 6.120, tá? Então, separou os encargos financeiros em circulante e não circulante, e o principal da dívida ali, do arrendamento. Em circulante, as 12 primeiras de R$1.000, 12 mil. E as demais, as 24 seguintes, mais aquele resíduo lá de 120, 24.120. Perfeito? Legal, então é essa a contabilização, lembrando que essa questão de circulante e não circulante dificilmente vai ser cobrado na tua prova, tá? Ele vai cobrar lá o valor do passivo
vai aumentar em tanto. Cara, é 30 mil. Por quê? Porque é igual do ativo. Só que 30 mil vai aparecer lá 3.120 e 6.120 é o quê? Encargos financeiros a transcorrer. No final vai dar quanto? 30 mil. Passivo, ativo. 30 mil. Só que aqui tem todo um desdobramento em circulante, não circulante, que são esses valorzinhos aqui. Tá bom? E o arrendamento também, circulante e não circulante. Legal? Feito. Lançamentos subsequentes. Tá? Lançamentos subsequentes. Então, ao final do primeiro mês, pessoal, vou fazer aqui o primeiro mês. Arrendamento financeiro a pagar, creditou disponibilidades pelo pagamento da primeira prestação, tá bom? Então ele vai lá, vai pagar a primeira prestação, vai diminuir o passivo, afinal ele pagou, né? Ele tinha lá arrendamento financeiro a pagar e ele pagou os R$1.000, a primeira parcela. Da onde saiu isso aí? Das disponibilidades do caixa, do banco. Beleza, então diminuiu o ativo, diminuiu o passivo. E aí, pessoal, a gente vai, pelo decurso do tempo, nós vamos alterar lá o que era não circulante para o circulante. Perfeito? Porque daí passou o primeiro mês, o que acontece? Essa parcela aqui agora ela passou o primeiro mês, agora são 12 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? Então essa parcela aqui vai virar circulante agora. Então a gente faz esse lançamento. Isso aqui também, cara, não vai ser cobrado. É só para você visualizar que todo mês vai mudar o que é circulante e o que é não circulante. Tá? Beleza, então pelo decurso do tempo aí, rolou essa troca, né, do circulante para o não circulante. Despesa financeira, nós vimos lá que nós tivemos, né, no primeiro mês, a despesa financeira deu 311, aplicação da taxa sobre a dívida a pagar lá. Então, debitou a despesa financeira, isso aqui foi lá para o resultado. E, cara, você computou no resultado a despesa financeira. Então, o encargo financeiro que ele era a transcorrer, passou o primeiro mês. Houve o fato gerador da despesa, então você registra, apropria a despesa por competência. Agora sim, ocorreu o fato gerador, ou seja, passou o primeiro mês aqui, mês 1, mês 2. Então, todo mês, cara, você vai baixar, vai transcorrer o tempo, ele vai deixar, né, de ser a transcorrer. Afinal, já transcorreu o primeiro mês. Então, você baixa lá, o primeiro mês, 311. Tá? E troca de não circulante para circulante também, mesma ideia, tá? Beleza? Então, 311 vai ser da onde que eu tirei isso? Aqui, ó, a primeira despesa de juros. Então, nós vamos ver lá na prática, cara, que no máximo o cara vai ter que cobrar a primeira. E também não vai ser um valor assim, entendeu? Ele vai colocar lá 1%. Aí você faz de cabeça. Então, por isso que eu tô falando para vocês. Aqui a gente tá vendo um negócio mais complicado, porque quando aparecer lá fácil, a gente vai matar com tudo, tá? Legal, então, também pelo decurso do tempo, que era não circulante, agora passou um mês, vai passar a frequentar aqui o circulante, tá bom? Beleza! Questão, galera, lembra lá que tem a questão, né, de depreciação também? Então, a gente vai calcular aqui, precisa ser calculada a despesa de depreciação. É um veículo. E aqui eu assumi como valor residual, né, uma vida útil de 5 anos. Tá bom? Beleza? Então não te estressa muito isso aqui, eu até explico com maiores detalhes lá no livro em PDF, tá bom? Então aqui eu só usei, porque como não fala muito aqui nos exemplos... tá aqui, né? Eu até coloquei, ó. Achei que não tinha posto. Vida útil de 5 anos. Tá? Então eu coloquei aí a vida útil de 5 anos. E não fala, né, do valor residual do veículo, né? Poderia ter colocado aqui, ó, valor residual do veículo. Para chegar lá naquele valor, a gente usou como sendo 0.
tá? Legal. Então, pessoal, 30 mil dividido por 5. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 30 mil. 6 mil dividido por 12.500. Isso mesmo, tá? Então, aqui é 30 mil dividido por 5 anos. 6 mil dividido por 12 meses. Você chega nos 500, tá? É um cálculo de depreciação básica aí. Fica tranquilo. Ah, não sei calcular a depreciação, professor. Vai rolar, a gente vai estudar aí na paz, tá? Então, basicamente é isso, a despesa de depreciação. Você pega o valor contábil, divide pela vida útil, chegou na depreciação anual, dividiu por 12 meses, chegou na depreciação mensal, tá? Pela depreciação do bem aqui. Legal. Vamos lá. Então, pessoal, vamos ver na prática aí como que rola. Deixa eu só tomar uma aguinha. Respira fundo aí. Vamos fazer uma inspiração conjunta, né? Fechado. Tá? Então esse é o mundo real lá na prática. Trouxe o mais próximo possível da realidade. Agora a gente vem para o mundo, né? Fantástico mundo das provas, que é muito mais tranquilo, tá bom? Então aquilo ali é toda tranqueira, cara. Todo mês o sistema contábil, claro que aquilo ali é muito automatizado, né? Por isso que até os caras não vão te cobrar o que muda de passivo não circulante para circulante. É só para você visualizar que o negócio realmente por trás, na contabilidade prática lá, é complicado, mas tem sistemas para isso, né? Então todo mês precisa trocar de não circulante para circulante, né? Efetuar a depreciação porque é um imóvel. Então tem um monte de negócios ali envolvidos. Tá bom? Agora as questõezinhas, o cara ele quer saber se você sabe os principais pontos. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui. Deixa eu olhar aqui. Cara, deu 27 minutos. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma descansada na mente. Então vamos fazer o seguinte. A gente descansa a mente e a gente retorna aqui. Porque eu vou ficar aí alguns minutos e ia ficar muito grande o vídeo. Tá? Pra gente resolver isso aqui. É uma questão chave para o nosso estudo, então vamos dar uma descansada na mente e na sequência a gente retorna aí, tá bom? Dá uma arejada, toma um cafezinho, toma uma água e na sequência a gente continua e vocês vão ver que é bem mais tranquilo aqui, um exemplo real de exigência. Então um exemplo mais complicado para você visualizar de uma maneira geral como que funciona, todo mês como que seria ali toda a apropriação da despesa, né, toda a troca de não circulante para circulante, e aí na sequência a gente vai resolver uma questãozinha de prova aqui, vai ficar mais tranquilo. Combinado? Show de bola, já já a gente retorna aí.